Eu acho que essa altura do campeonato já não é mais surpresa pra ninguém que a série Velozes e Furiosos, com o passar dos anos, ela foi abraçando cada vez mais o absurdo. Se a gente voltar lá pro início da franquia, com os 4 primeiros capítulos, a franquia era muito mais focada no submundo do tuning, os carros tunados, os rachas que eles apostavam ali naquelas ruas, enfim, era esse tipo de coisa que era o foco central daqueles filmes iniciais. Conforme o tempo foi passando, porém, entre o quarto e o quinto filme, a chave mudou pra franquia. Aqueles motoristas que a gente via lá no início disputando corridas e rachas e por aí vai, depois passaram a se tornar super-heróis praticamente. Seres indestrutíveis que eram chamados pelas agências pra entrar em missões pra salvar o mundo mesmo. E a partir daí, a partir do momento em que a franquia começou a adentrar nesse território do absurdo e da ação desenfreada, dos assaltos, enfim, ela passou a se tornar também uma série mais interessante. Eu não vou dizer que eu sou um grande fã da franquia Velozes e Furiosos, mas eu escrevi sobre alguns dos filmes e eu acho que dentro dessa nova abordagem saíram sim alguns bons resultados. Tem uns 3, 4 filmes do Velozes e Furiosos que eu acho que são bons filmes. Não vou dizer que sejam filmes excepcionais, mas são filmes eficientes dentro do que ele se propõe. Mas ainda assim, existe um fator específico na série Velozes e Furiosos que eu confesso que tem me despertado bastante interesse nos últimos filmes cada vez mais, que é esse aspecto novelesco da série Velozes e Furiosos. Existe um texto que eu escrevi lá pro Depois do Cinema, há uns 2 anos mais ou menos, onde eu me debrucei um pouquinho na relação entre telenovelas brasileiras e a cultura popular norte-americana, Star Wars, os filmes da Marvel e tal. Eu acho que as bases dramáticas, tanto dos filmes da Marvel e Star Wars, quanto das telenovelas, são muitas vezes as mesmas. Elas se relacionam de várias maneiras, tanto em estrutura, pelo fato delas serem histórias longas, contadas através de vários capítulos ao longo de muito tempo, como até mesmo em questões dramáticas mesmo, pela maneira como eles vão lidar com os seus elementos mais emocionais. Porque as telenovelas, principalmente as brasileiras, elas carregam no seu DNA muito dos antigos folhetins, que eram histórias contadas nos jornais da França do século XIX, que eram histórias longas, divididas em vários capítulos, contadas de formas seriadas, né? Você tinha que continuar comprando o jornal para cada período e continuando a se atualizar naquela longa narrativa. E eram histórias que, de um modo geral, narravam arcos que depois viriam se tornar extremamente clichês, como, por exemplo, os amores impossíveis, os irmãos que não sabiam que eram irmãos, o vilão com vários planos absurdos, as reviravoltas, as intrigas e por aí vai. E como a gente já sabe, as telenovelas brasileiras, elas pegam isso, essa base dos folhetins antigos, e fundem essa base com o melodrama surgido no teatro que depois o cinema veio a incorporar também nas suas narrativas. O Velozes e Furiosos, o que eu acho mais interessante é que me parece que a série Velozes e Furiosos, ela tá cada dia mais pregando uma pegadinha numa parcela da audiência que, de um modo geral, são os homens que frequentam a academia, são os homens marombas, extremamente preocupados com as suas heteronormatividades e que, dentro delas, eles se recusariam, em qualquer hipótese, a assumir, por exemplo, que eles gostam de novela, porque eles achariam que novela é coisa de mulher e por isso eles não poderiam gostar. E esse homem acaba caindo em Velozes e Furiosos e gostando e não se tocando que Velozes e Furiosos é, em sua essência, uma grande novela. Isso é uma coisa que tem ficado cada vez mais clara a cada novo filme. O filme anterior mesmo, Velozes 9, ele já tinha o personagem do John Cena, que era o irmão malvado do Vin Diesel, que a gente não sabia que ele tinha até o filme anterior. Enfim, já estão começando a acontecer essas coisas. Personagens sem memória, desmemoriados, que sofreram algum trauma e, enfim, personagens que morreram, personagens que eram do mal e depois ficaram bonzinhos, enfim, mudanças de lado, viradas de casaca. Isso é uma constante em Velozes e Furiosos. E até voltando nessa questão do absurdo, do exagero, das cenas de ação e tal, esse novo filme, ele é dirigido pelo Louis Leterrier, que é o mesmo diretor do Carga Explosiva e do Truque de Mestre. Não é um grande diretor, não é um diretor com currículo invejável. O melhor filme da carreira dele é O Incrível Hulk, que também não é um filme maravilhoso, excepcional, mas aqui no Velozes e Furiosos 10, ele cumpre bem essa tarefa de pegar uma narrativa essencialmente descerebrada e conferir a ela a abordagem certa, uma abordagem muito direta ao ponto. Ele não tenta trazer ao filme uma sobriedade maior, nada. Ele entende do início ao fim que o que ele tá lidando ali em tela é uma grande brincadeira, uma grande piada, que vai trazer em si a empolgação pro público que a assiste. Ele não tenta trazer nuance a praticamente nada no filme. As cenas dramáticas do filme, ele vai mergulhar no maniqueísmo daquelas emoções. Ele não vai tentar tornar aqueles dramas particularmente realistas, de modo algum. Ele entende eles como exageros, tanto quanto as sequências de ação, que nesse filme aqui, elas seguem a tônica dos últimos filmes, de
tentar extrapolar ao máximo possível cada vez mais os limites do impossível. São sequências de ação que, ao mesmo tempo que elas empolgam, elas também vão buscar o riso do espectador. Eu ri em vários momentos durante as sequências de ação, e as risadas que eu tive durante esse filme, eu acho que são propositais, elas não são acidentais, de maneira alguma. Elas fazem parte de uma proposta do projeto como um todo de abraçar realmente o ridículo da premissa. E são sequências de ação muito bem conduzidas, do início ao fim do filme. Eu acho que em alguns momentos, quando ele vai lidar com alguns confrontos físicos, tipo porrada mesmo, mano a mano, eu acho que o resultado nem sempre é muito bom. Eu acho que em alguns momentos o Louis Leterrier, a câmera dele treme muito, é muito perto dos personagens, tem muito corte, então nesses momentos assim de porradaria franca, eu acho que o filme não se sai tão bem, ele fica um pouco difícil de acompanhar. Agora, quando se trata dos personagens dentro dos carros, aí o filme realmente se sai muito bem. Aí realmente é extravagância mesmo. São cenas que duram bastante tempo, mas elas também não deixam o espectador estafado diante dela. E são sequências que, dentro desse conceito de extrapolar o absurdo, muitas vezes elas se mostram até criativas nas ideias, nos conceitos que elas bolam. Tem um momento logo no início do filme em que os personagens estão em Roma e aí surge uma bomba que é do formato de uma bola gigante que sai correndo por Roma, quase como se fosse a bola do Indiana Jones, só que numa escala ainda maior. E é uma sequência que dura vários minutos, com os personagens, com os carros tendo que driblar a bola, encostar nela, bater nela, quicar com ela, enfim, ou então levar ela pra longe e tal. Que é uma sequência que, mesmo durando vários minutos, ela não cansa o espectador de modo algum. Você consegue entender claramente a mise-en-scène, o que tá acontecendo em tela, qual a posição dos carros com relação uns aos outros, quem tá vindo aonde pra acertar quem. Não fica uma coisa confusa, mesmo nos momentos que trazem vários elementos visuais em tela ao mesmo tempo. Ainda assim, essas sequências são bem claras de acompanhar. É engraçado isso, embora o filme ele use sim alguns efeitos práticos e você consiga identificar ali um carro de verdade com seu peso e tal, ele também não teme de maneira nenhuma usar os efeitos digitais, claramente digitais, artificiais. Só que eu acho que esses efeitos visuais, em vez de afastarem o espectador do filme, eles na verdade só funcionam ainda mais dentro dessa lógica do filme, de realmente parecer que você tá vendo Hot Wheels brincando ali. Ele não teme artificialidade de maneira alguma, e tem um plano específico que me chamou a atenção de tão artificial e ao mesmo tempo estiloso que ele é, em que o Vin Diesel tá dentro do carro e ele vai acionar o turbo, se eu não me engano, ou ligar o carro, sei lá, e aí a câmera passa de fora do carro, entra no carro, passa pelo braço do Vin Diesel até entrar no volante, aí entra nas engrenagens do carro e tal, que é um plano absurdamente artificial. Você vê ali toda a computação gráfica em ação ali, mas ao mesmo tempo é estiloso, é ridículo, é funcional dentro do que ele se propõe a ser. E eu acho que o filme chegou um momento lá pro terceiro ato em que eu comecei a pensar que, puxa vida, não faz o menor sentido eu chegar aqui e ligar essa câmera pra falar que eu não gostei do filme, que o filme não é bom. O filme é divertido, não tem o que eu possa fazer. Eu acho que boa parte da proposta desse Velozes e Furiosos 10 pode ser sintetizada até pela figura do vilão do filme, que é interpretado pelo Jason Momoa, e que é um vilão simplesmente irresistível. E você consegue ver na performance do Jason Momoa que o Jason Momoa, ele tá numa vibe meio Patrícia Pilar na Favorita, sabe? Não só pelo cabelo dele, que é meio parecido, aquele cabelo comprido, ondulado, meio douradinho, mas também pela persona do Jason Momoa nesse filme, uma persona debochada, soberba pra caramba, que debocha dos outros sempre com aquele sorrisão no rosto, até o modo de falar, com o corpo todo inclinando pro lado, assim, me lembrou a Flora da Favorita. E o Jason Momoa, ele entendeu a vibe do personagem completamente, e ele abraça ela do início ao fim, sem medo do ridículo. Ele se diverte imensamente fazendo as coisas que ele faz, ele ri, ele grita, ele pula, ele faz dancinhas. Vai chegando mais pro final do filme, ele vai começando a soar quase como se ele fosse um vilão de algum filme do Batman do Tim Burton, sabe? Aquela coisa super caricata, super bufona mesmo. Embora eu deva fazer uma pequena ressalva aqui, que eu acho que chega um momento do filme em que eles começam a tratar a figura do Jason Momoa como uma figura meio queer coding, como uma figura meio afetada, cheia de tiques, que coloca xuxinhas no cabelo, que pinta as unhas de pessoas que ele matou, que são referências específicas que tentam afastar o personagem de uma heteronormatividade. E eu até gosto dessa ideia, só que o problema é que a gente tá falando de um queer coding de um vilão. Ele é o vilão do filme, e o vilão do filme ser um personagem que vai passar por um queer coding, que vai ter traços mais afeminados, é uma coisa tão anos 90, é uma coisa tão ultrapassada, e ao mesmo tempo, se a gente juntar a isso, o fato de que os heróis desse filme são homens marombados, frequentadores de academia, que provavelmente estavam lá no Congresso Nacional no 8 de janeiro, a coisa começa a ficar um pouco questionável, começa a não ficar mais tão legal. Eu não vou dizer que é uma abordagem homofóbica, mas
chega ali na beirada. Dito isso, eu acho que o restante do elenco, de um modo geral, cumpre bem o seu papel. Não são personagens, sinceramente, que eu tenho um grande apego emocional, mas são personagens que eu simpatizo na maior parte do tempo, assim, em maior ou menor grau. Tipo assim, eu não sei o nome de praticamente ninguém. Eu sei que o Vin Diesel chama Dominic Toretto. Eu lembro que o Paul Walker se chamava Brian. Eu sei que o filho do Toretto se chama Brian também. Por alguma razão, eu lembro que a Michelle Rodriguez se chama Letty. Não sei porquê, mas eu lembro. E eu sei que o Jason Statham e o The Rock são dois personagens chamados Hobbs e Shaw, até porque teve o filme deles. Agora, se você me perguntar qual deles é o Hobbs e qual é o Shaw, aí eu já acho que você vai estar pedindo demais de mim também. Dito isso, eu acho que esse novo Velozes e Furiosos, ele sofre de um problema que infelizmente chega muito perto de fazer o filme derrapar e capotar, que é o Vin Diesel, o protagonista do filme. O Vin Diesel, nesse filme, ele é insuportável. Ele é insuportável, não tem outra palavra pra descrever o personagem do Vin Diesel e o próprio Vin Diesel. De todos os atores envolvidos nesse filme, o único que parece não entender nem um pouco qual é a vibe do projeto é o próprio Vin Diesel, que é o produtor do filme também, que é praticamente o dono da franquia. E o problema do Vin Diesel nesse filme é que ele tenta conferir ao filme um ar de solenidade, um ar de sobriedade, que é totalmente incompatível com todo o restante da abordagem do filme. Ele tenta trazer um ar meio motivacional pro personagem, como se ele fosse o cara inteligente, super experiente, que vai passar pros outros as suas lições de vida. E o Vin Diesel, ele recita os diálogos com a intensidade de quem tá recitando Shakespeare. Só que o problema é que, primeiro, o Vin Diesel, ele é o Tommy Wiseau socialmente aceito. Em momento algum do filme a gente consegue olhar para aquele personagem e acreditar que ele é uma figura repleta de inteligência, de experiência, de maturidade emocional, nada disso. E como se não bastasse o Vin Diesel fazer um trabalho muito ruim com as falas que ele tem, também não ajuda muito o fato de que as falas em si parecem ter saídas de um coach motivacional daqueles que a gente vê no Instagram e denuncia imediatamente porque a gente enxerga ali um charlatão. Então, por conta de tudo isso, o personagem do Vin Diesel, sempre que ele aparece em tela, eu admito que eu me afastava um pouco do filme. Sempre que ele falava, então, aí eu me afastava totalmente mesmo. Agora, fora o Vin Diesel, eu acho que, de um modo geral, o restante do elenco faz um bom trabalho dentro do que eles têm ali à disposição. Já a dinâmica de tiradinhas e alfinetadinhas entre o Ludacris e o Tyrese Gibson já não funciona tão bem mais. Parece existir no filme só porque realmente é uma obrigação da franquia Velozes e Furiosos, porque é uma marca registrada da franquia, né? Essa rivalidade entre os dois, então tem que ter cenas deles fazendo essas alfinetadinhas e tal, e nesse filme aqui elas ocorrem no piloto automático mesmo. Toda vez que o filme para pra se concentrar por vários minutos neles brigando e tal, em nenhum momento tem muita graça isso. Parece uma piada interna que o elenco do filme acha muito engraçada, mas que pra gente que tá vendo não faz muito sentido, fica meio estranho. Enfim, são momentos que não tem muita graça, mas de um modo geral eu gostei do filme. Eu gostei do novo Velozes e Furiosos, não é um grande filme, é um filme que semana que vem eu já vou ter esquecido quase que totalmente, eu diria, mas ainda assim, durante aqueles 140 minutos em que ele esteve ali se desenrolando na minha frente na tela, ele me entreteve razoavelmente bem. E retomando aquela questão que eu falei dessa origem folhetinesca do Velozes e Furiosos, não deixa de ser apropriado que esse filme aqui, ele se encerre não com final, mas com cliffhanger pro próximo capítulo dessa novela, ou melhor, pro próximo filme dessa saga, que vai ser o Velozes e Furiosos 11, que ao que tudo indica vai ser o intermédio de uma trilogia composta pelo Velozes e Furiosos 10, 11 e 12, que vai marcar o fim da saga da família Toretto. Pois eu espero que esses próximos filmes funcionem como divertimento e não se percam dentro dessa megalomania solene e sóbria e motivacional do Sr. Vin Diesel. Porque a série Velozes e Furiosos, ela funciona muito mais quando ela não tá se levando a sério do que quando ela tá tentando se levar a sério. É isso. Agora eu quero saber de você. O que você achou de Velozes e Furiosos 10? Diz aqui nos comentários. Curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal, pede pros seus amigos se inscreverem no canal, que isso é muito importante, por favor. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.